Hello to our global audience. We are making Olá this para nossa special audiência global. presentation Estamos fazendo esta because of the apresentação very especial para events that vocês, have taken por causa place dos acontecimentos in muito North Asia. especiais que ocorreram na We Ásia did an earlier Ocidental. recording with Fizemos uma our gravação dear friend and anterior colleague com nosso Pepe querido amigo e Escobar, and now colega we are Pepe doing Escobar, part 2 of e this agora estamos special fazendo a parte recording 2 desta gravação with especial com nosso our analista great militar, analyst Larry who spent Johnson, quite a que bit of passou time bastante in tempo nos the círculos military militares circles dos in the Estados United Unidos, States, including the incluindo os security círculos de circles. segurança. Larry, Vocês o some of conhecem you know bem, him vocês o well, you adoram, love him, e estamos and muito we felizes are e honrados por tê-lo delighted to aqui. have him here and honored to Esta have é him a here. parte Special 2 especial. part 2. Se vocês gostam do que If you like fazemos, what we por do, favor cliquem em please curtir consider e se like inscrevam and no canal. subscribe E por button. favor acessem nosso And Substack please com o go mesmo to nome, our Transition Protocol. Substack, same Tornem-se name, membros Transition pagos, Protocol, e agora become a vamos paid entregar member and 2 become vezes por members now. semana essas And análises will de be segurança diretamente na sua caixa de entrada. Como vocês sabem, muita coisa está acontecendo, e é por isso que estamos aqui. Pode começar, Larry. Olá, obrigado, Dr. Z. Hey, thanks, Dr. Z. Look, normally we do this on a Monday afternoon. Olha, normalmente fazemos isso numa tarde de segunda-feira, mas por causa de agendas de viagem e coisas assim, decidimos gravar tarde essa noite. Vai ser publicado na segunda-feira, dia 3. E tenho certeza de que, como o Pep explicou, a situação continua fluida, para dizer o mínimo. Mas o que estamos vendo é Trump, mais uma vez, dando uma de taco. Dizem que Trump sempre amarelinha. Vou publicar no meu blog, o Sonar 21, uma imagem feita com base no filme Noiva em Fuga. Noiva em Fuga tinha Julia Roberts e Richard Gere. E Julia era uma mulher que nunca conseguia se casar. Ela chegava ao altar e fugia. Então o que eu pedi que fizessem foi colocar o rosto de Donald Trump no lugar do rosto de Julia Roberts. E no lugar de Richard Gere, temos o ministro das Relações Exteriores Araghchi. Foreign Minister Araghchi. And that's what you've got right now. Donald Trump. E é isso que temos agora. Donald Trump é uma noiva fujona. Vive ameaçando ter um relacionamento com o Irã e depois foge no último minuto. Ameaça destruir o Irã e, de repente, muda de ideia. Agora, os preparativos para esse ataque militar, que supostamente aconteceria hoje domingo, tivemos vários indícios disso. Do lado público, os sinais eram as embaixadas, a Embaixada dos Estados Unidos, os alertas do Departamento de Estado americano, orientando as pessoas a deixar os países do Golfo e Israel. Pelos acontecimentos das últimas 24 horas, esperávamos plenamente já estar envolvidos em uma nova guerra em grande escala, que Donald Trump havia ameaçado desencadear contra o Irã. Mas essa guerra não se concretizou. But that war has not come to pass. In fact, last night, sometime after 6 p.m., Na verdade, ontem à noite, em algum momento depois das 6 da tarde, Donald Trump decidiu não lançar nem autorizar os ataques contra o Irã. Sabemos disso por fontes públicas e privadas. As fontes públicas são as embaixadas dos Estados Unidos, que alertavam as pessoas para saírem ou se abrigarem. Os israelenses também estavam abrindo abrigos antiaéreos. A expectativa geral era de que haveria um ataque contra centros de poder, instalações nucleares e alvos civis dentro do Irã. Além disso, eu tinha informações de fontes nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Eles esperavam plenamente que isso acontecesse. Estavam preparados. As ordens já tinham sido dadas para começar os lançamentos depois das 6 da tarde, no horário do leste dos Estados Unidos. Não aconteceu. Alguma coisa mudou. Didn't happen. Something changed. One issue that surfaced is that Mohammed bin Salman. Uma questão que veio à tona é que Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, e outros países do Golfo alertaram Trump para não fazer isso, porque o Irã havia jurado que quaisquer ataques a fontes de energia iranianas e ou instalações nucleares resultariam numa resposta iraniana devastadora. Seria, imagino, algo como uma resposta de 10-1, que destruiria completamente esses países e os tornaria impossíveis de habitar. Isso pode ter sido um fator determinante para Donald Trump, impedindo-o de seguir adiante com isso. Eu disse que mandei fazer uma imagem e vamos publicá-la no Substack, de Donald Trump como Julia Roberts no filme Noiva em Fuga. Colocamos a cabeça de Donald Trump no corpo de Julia Roberts. E Richard Gere, o ator que contracenou com ela nesse filme, agora aparece como o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi. Now have as Iranian Foreign Minister Araghchi.
And essentially what this is to say is that every time E essencialmente o que isso quer dizer é que toda vez que Donald Trump tenta fazer um acordo com o Irã, ele recua e depois tenta iniciar uma nova guerra. Mas aí vejam só, ele volta e quer restabelecer a relação. Neste momento, o efeito dessa ação de Trump, depois de ameaçar, ameaçar, ameaçar e então recuar, é o efeito negativo no Irã de convencer os iranianos de que os Estados Unidos são fracos, de que Donald Trump, em especial, é fraco e de que não é preciso levá-lo a sério quando faz essas ameaças. É o velho provérbio do menino que gritava lobo. Ele continuava gritando, lobo. O lobo nunca aparecia, até o momento em que o lobo de fato surgiu e o menino pediu ajuda, mas ninguém acreditou nele. Nesse caso, acho provável que Trump continue fazendo ameaças. To make threats. For right now, there's talking about negotiations. Por enquanto, eles estão falando em negociações. A preocupação é não tumultuar o mercado de ações. Tenho certeza de que veremos o mercado subir pela manhã. O preço futuro do petróleo vai cair. Isso vai durar 2 ou 3 dias até, digamos, quinta ou sexta-feira, depois do fechamento do mercado de petróleo. Aí haverá ameaças e novos ataques, e o preço do petróleo vai subir de novo, e o mercado de ações vai cair. Isso é, sabe, eu já parei de contar quantas vezes Donald Trump conseguiu fazer isso. Então, do ponto de vista do Irã, as negociações se resumem de forma muito simples à posição iraniana. Não vamos fazer nenhum acordo sobre armas nucleares ou energia nuclear até que, primeiro, Israel saia do sul do Líbano. Segundo, os Estados Unidos reconheçam o controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz. O bloqueio é suspenso, as sanções são suspensas e o dinheiro que foi congelado é devolvido ao Irã. Só então os iranianos dizem que estariam dispostos a fazer um acordo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua vez, insistem que é preciso haver, de início, um acordo sobre armas nucleares ou sobre o programa de desenvolvimento nuclear do Irã. E o Irã disse não. Essa é a última coisa a ser discutida. Então, o que ainda temos é um impasse. Mas até essa noite, neste momento, são 9h45 da noite, no horário da Costa Leste, 6h45 da noite, no horário do Pacífico. E se olharmos, são aproximadamente 5 da manhã em Teherã. Nenhum novo bombardeio, nenhuma nova ação militar até o momento. Mas isso não quer dizer que não possa ser um problema daqui a alguns dias. Então esse é o resumo, Zé. Bem, Larry, esse foi um encerramento rápido e bonito. Eu gostaria que você comentasse a informação especial que Pepe e eu discutimos mais cedo hoje no nosso canal. É uma informação que chegou até nós diretamente do homem que estava na sala. Ela inclui declarações feitas por Assim Munir, a conversa entre Arakchi e Assim Munir, e especialmente a conversa entre MBZ e Arakchi, que depois foi comunicada a nós por Munir. A coalizão do Golfo está se fragmentando, e Assim Munir comunicou a Trump, não tenho ideia exata de quando isso aconteceu, que se os Estados Unidos atacarem o Irã, terão de pagar um preço terrível, terrível. E em detalhes, incluindo remessas de armas, armamento avançado saindo da Rússia para Teherã, saindo da China para Teherã via Gwadar, técnicos paquistaneses indo para lá, militares altamente treinados para ajudar na integração. Tudo isso acontecendo. E Assim Munir comunicando a Trump. Escute, Irã, você acha que o Irã está enfraquecido? Não. O Irã está significativamente mais capaz hoje do que estava até uma semana atrás, até alguns dias atrás. Então, se você atacar o Irã, não vai ver o fim disso. Então, Pepe e eu discutimos isso. Você é o especialista militar. Por favor, esclareça o nosso público com a sua perspectiva. Bem, não. Eu realmente não acho que tenha muito a acrescentar ao que você e o Pepe discutiram, porque vocês abordaram isso muito bem. Um dos pontos principais é que a China continuou ajudando o Irã a modernizar seu sistema de defesa aérea, ampliando o papel do programa global de satélites Beidou.
Isso permite inserir nesses mísseis o que os Estados Unidos chamam de coordenadas de GPS, o que melhora a precisão deles. Esse sistema, o sistema Beidou, também facilita a capacidade do Irã de usar a defesa aérea para neutralizar ameaças que chegam. Então, o fato de a China continuar fornecendo ao Irã a tecnologia mais avançada nessa área e ampliando suas capacidades, dá ao Irã uma capacidade maior de potencialmente derrotar ou pelo menos causar danos a qualquer futuro ataque americano-israelense dentro do Irã. O contínuo rearmamento do Irã também. O Irã ainda está em boa posição para produzir seu próprio armamento, seus próprios mísseis. Mas os chineses agora têm um interesse direto em descobrir se os mísseis que construíram, mísseis hipersônicos, mísseis antinavio, realmente funcionam. Uma coisa é testá-los em um campo de testes comum, outra é testá-los em um ambiente real de combate. E é aí que, na minha opinião, existe uma relação simbiótica entre China e Irã. A China pode testar sistemas que prevê que terá de usar contra-ataques americanos no futuro. E que maneira melhor de fazer isso do que testar agora, em um campo de batalha real, num ambiente real de combate? Então essa é outra coisa que eu acho que está acontecendo. O que estamos vendo entre os árabes do Golfo é uma divisão. Agora, hoje à noite, mais cedo, e de novo isso foi noticiado, acho que pela Reuters, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e o Bahrein estão pedindo aos Estados Unidos que realizem ataques imediatos e devastadores contra o Irã. Já os sauditas, os catarianos e os omanenses pediam exatamente o contrário. Então, mais uma vez, isso ressalta que há uma diferença não apenas de opinião, mas de política, entre metade dos membros do Conselho de Cooperação do Golfo. Esse é outro elemento que também terá de ser levado em conta daqui para frente. Aparentemente, nem mesmo os sauditas, os catarianos e os omanenses conseguem falar com a mesma voz que os outros 3 países do Golfo. O que você acha do ressurgimento de Hassim Munir como intermediário e um intermediário ativo entre o Irã, especialmente o Iraque, e Trump? E também entre, pelo que me disseram, alguns desses países do Golfo, como os Emirados Árabes Unidos, que surpreendentemente estão sendo apontados como alguém que convida a ataques. Mas antes, uma fonte muito confiável nos disse que eles estavam implorando por uma normalização das relações comerciais com Teherã e querendo que isso acabasse. Mas aparentemente, assim, no meio de tudo isso. Ironicamente, Munir tem uma posição muito mais forte fora do Paquistão do que dentro do país. Ele ainda está no controle, mas desfruta de mais respeito, reconhecimento e consideração nas suas relações com o Irã, os Estados Unidos e os sauditas do que em casa. Mas acredito que uma coisa que também ajuda Hassim Munir a se manter no rumo é a expressiva presença xiita no Paquistão, que apoia muito o Irã. E isso, portanto, fortalece, por assim dizer, a posição de Hassim Munir, ao ele ser visto como alguém que auxilia e trabalha em estreita coordenação com a República Islâmica do Irã. Bem, Hassim Munir é na verdade parente de Mohsen Naqvi, que tem uma relação muito próxima com alguém que detém o título de líder da comunidade xiita paquistanesa, de 40 milhões de pessoas. Eles depositam uma confiança muito forte nele. O nome dele é Sajid Naqvi, e ele é parente próximo de Mohsen Naqvi, que é parente de Hassim Munir. Portanto, isso dá a Hassim Munir uma ótima porta de entrada na liderança do Irã. E nós já noticiamos várias vezes neste canal que muitas vezes, quando Hassim realmente quer que uma mensagem chegue rapidamente a Mujtaba Khamenei, ele recorre a Mohsen Naqvi para isso. E eles valorizam isso, respeitam isso, e de fato deram a ele o privilégio de entrar em contato diretamente com esse gabinete. Então a posição dele, sua estatura, aumentou.
Pelo que nos disseram, pelo que vimos, na verdade, pelo que realmente vimos, ele começou a desempenhar um papel muito significativo agora. Agora a pergunta é a seguinte, do ponto de vista militar, e nosso público adoraria que você comentasse. Quanto tempo essa pausa vai durar? Teherã acha que isso é uma pausa. Teherã, na verdade, está interpretando isso como um sinal de quase rendição. Não uma rendição de fato, mas uma quase rendição. Sim. Not actual surrender, but a near surrender. Yeah. Well, I think the quiet. Bem, acho que a calmaria vai durar 1 ou 2 dias. Então os Estados Unidos, até quarta-feira, voltarão a realizar alguns ataques militares e o Irã vai retaliar contra alvos em toda a região do Golfo, além de possivelmente atingir Israel. Depois teremos mais um fim de semana, mais um. Então isso vai continuar, nesse vai e vem. Acredito que os iranianos, se em algum momento decidirem lançar ataques preventivos, para realmente forçar os Estados Unidos e Israel a parar esses ataques, têm poder de mísseis para neutralizar os aeródromos, destruir a capacidade de reabastecimento aéreo. E quando fizerem isso, esses ataques vão parar. Bem, Larry, com a SPR, a Reserva Estratégica de Petróleo, chegando ao nível mais baixo em talvez 40 anos, por quanto tempo Trump consegue manter isso? How long can Trump keep this on? I really expect he could. Eu realmente acho que ele conseguiria se começassem a tentar, sabe, operações 24 horas por dia, 7 dias por semana, provavelmente por 2 semanas. Depois terão de interromper isso. O problema que os Estados Unidos enfrentam não é só dos Estados Unidos, é do mundo inteiro. Há uma escassez global de diesel e combustível de aviação neste momento. E não se trata simplesmente de bombear mais petróleo para aumentar essa quantidade. A cadeia de suprimentos está interrompida e vai ser muito difícil corrigir esse déficit. Então acredito que os problemas econômicos são, na verdade, os que acabarão forçando Trump a conter suas ações ofensivas contra o Irã. To rein in his offensive actions against Iran. From our reporting, this is what we are. Pelas nossas apurações, é isso que nos dizem. O Irã está muito ciente dessa limitação extremamente urgente por parte dos Estados Unidos. A Reserva Estratégica de Petróleo está pressionando Trump, impedindo-o de fazer muita coisa. Então, pelo que me disseram, eles estão muito cientes disso e reconhecem isso como um fator limitante. E não têm nenhum receio de deixar isso continuar por mais uma semana, talvez 10 dias, até que Trump esteja nas cordas, literalmente nas cordas. Trump is on the ropes, literally on the ropes. Yeah, it'll be the economics that. Sim, vai ser a economia que vai acabar com Trump, não as medidas militares. Então você vê isso acontecendo? Sim. Não, veja bem, neste momento temos uma escassez global de diesel e combustível de aviação. Essa escassez só vai aumentar nas próximas 2 semanas. E quanto mais ela aumentar, mais problemas econômicos vai criar para Donald Trump aqui nos Estados Unidos. From our understanding, my understanding is Pelo que entendemos, pelo que eu entendo, Teherã, ou seja, toda a liderança, não só Arati, mas também Galibaf, Pezeshkian, Vahidi, chefe da Guarda Revolucionária e o líder supremo. Na verdade, quer dizer, essa é uma informação privilegiada que temos. Eles não querem mais um acordo de paz. Eles querem que esse cara vá embora com o rabo entre as pernas. with his, tail tucked behind, between his legs. Yeah. Well, and that's where it's headed. There is no good É para lá que isso está indo. political, military, Não há uma boa economic opção, option política, militar ou econômica, para Donald Trump. E no fim das contas, acho que a expressão mais clara disso veio hoje à noite de, acho que foi o general Wesley Clark. E ele basicamente disse que, sabe, esta guerra agora chegou a um estágio em que se os Estados Unidos não prevalecerem, isso vai representar um fracasso e uma derrota completos, uma grande derrota estratégica dos Estados Unidos. Yes, can I stay to split that set? strategic defeat of the United States. And I think that's exactly right. That is what the Iranians have communicated to. Foi isso que os iranianos comunicaram a Azim Munir. Na ligação telefônica muito detalhada entre Arashi e Azim Munir, a qual temos a enorme honra e o privilégio de ter acesso,
O relato daquele gabinete para nós é que o Irã sabe que isso está chegando. O Irã não está ansioso por um acordo. Está ansioso para que Trump vá embora. Essa é a posição do Irã. E se Trump for estúpido o bastante para entrar nisso, eles são totalmente capazes de fazer isso. Agora, a questão mais estratégica que eu gostaria de lhe fazer é a seguinte. Isso acontece. Quero dizer, acreditamos que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Onde isso deixa os Estados Unidos em termos de sua estatura geopolítica? Bem, sim. Isso vai ser uma perda devastadora para os Estados Unidos. O poder do petrodólar está enfraquecendo. As promessas dos Estados Unidos de proteger e garantir a segurança dos países do Golfo se provaram uma mentira. E a Marinha dos Estados Unidos tem capacidade limitada de realmente entrar. Não consegue mais entrar no Golfo Pérsico, por medo de ser afundada pelo Irã. Então, o que fica evidente é a fraqueza física, tecnológica e estratégica dos Estados Unidos. E, Frank Thada, não há necessidade de força. Então, o que temos dito nesse canal, Larry, talvez você, eu, Pepe e alguns dos nossos outros comentaristas valiosos, é que este é o começo do fim do petrodólar. Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. E a mudança para a moeda chinesa, o renminbi, que agora é de fato respaldada por ouro. Então, cada vez mais veremos a China e a Rússia surgirem como novos centros financeiros, com os quais outros países que queiram fazer comércio terão de trabalhar. O que isso faz com a capacidade dos Estados Unidos de financiar sua dívida? Não, quero dizer, isso é um desastre econômico para os Estados Unidos. O país está se levando à falência por causa dessas guerras. Não precisava ter sido assim de jeito nenhum, mas é assim que está acontecendo. E daqui para frente, os Estados Unidos não têm boas opções. Não há uma maneira fácil de encerrar essa guerra com o Irã sem uma perda significativa de prestígio para os Estados Unidos. Ou então, a alternativa é tentar levá-la adiante até uma vitória militar, o que no meu julgamento é impossível. Mas nesse processo, sofrer mais perdas materiais que enfraquecerão ainda mais os Estados Unidos militarmente em teatros como a Ásia e a Europa. E a ação da China, não como uma hegemonia, mas como uma potência dominante, quer dizer, reconhecida dominante no mundo, especialmente no sul global. Bem, você gostaria de fazer um resumo e encerrar esse dia histórico? Digo histórico porque, na nossa avaliação, isso representa uma mudança notável, realmente notável, na postura dos Estados Unidos em relação ao Irã. Não, é apenas mais uma evidência que começamos a reunir há mais de um ano no Mar Vermelho. Os Estados Unidos, apesar de todo o seu poder no papel, do que está registrado no papel, quando de fato vão para águas abertas e precisam cumprir o que prometem, mostram-se fracos e incapazes de derrotar ameaças. As ameaças representadas pelo Ansar Allah e agora a ameaça representada pela República Islâmica do Irã. Então, nos dois casos, no caso do Ansar Allah, eles mostraram ser plenamente capazes de enfrentar e derrotar os Estados Unidos. E mais uma vez, vimos a República Popular, o Exército do Vietnã do Norte. Quer dizer, desculpe. O Exército, a Força Aérea e todas as operações do Irã se manterem firmes contra os Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos estão enfrentando uma derrota, primeiro pelas mãos dos Houthis e agora pelas mãos dos iranianos. E essa é a mudança tectônica de que estamos falando, Larry. É um terremoto geopolítico que tivemos a sorte de testemunhar e trazer ao nosso público. E essa é a razão pela qual tenho a satisfação de informar, nossa audiência global vem crescendo de forma muito significativa em todos os cantos do mundo.
Essa transmissão está disponível em 14 idiomas. Por favor, clique em curtir e inscreva-se no canal. Se você gosta do que fazemos, entre para a nossa comunidade no Substack. O nome é o mesmo, Transition Protocol. Torne-se um assinante pago. A partir dessa semana, vamos começar a enviar a vocês 2 vezes por semana em sua caixa de entrada o nosso briefing de segurança que vocês veem aqui. E voltaremos ao longo da semana com mais atualizações à medida que elas acontecerem a partir de fontes dentro da sala. Então, muito obrigado por fazer parte da nossa transmissão. Obrigado, Larry. Obrigado por tirar um tempo do seu fim de semana corrido para estar aqui. Certo. Obrigado, Steve. Nos vemos na quarta-feira. Certo. Na terça-feira, Pepe Eitzin. E na quarta-feira, nós 3 estaremos aqui. Certo. Vou parar agora mesmo.